para Jesus uma linda e calorosa salva de palmas. Aleluia! Oh, meus irmãos, olha, eu fico assim numa expectativa linda do que Deus vai fazer nos próximos minutos, porque nós estamos aqui prontos para ouvir a palavra dEle. E nessa hora, aquele entendimento que Ele pode nos dar, pode ser a grande bênção que sempre desejávamos ter, que é aqui daqui vai nos trazer aquela bênção e vai mudar a nossa vida a partir de hoje. Toda vez que nós estamos na presença de Deus, nós podemos ter um recomeço completo. Deus, eu tenho falhado em pensamento, em olhar, em ouvir, em pensar, em fazer coisas, e eu não quero falhar mais não, Pai. A partir de hoje eu quero ser uma bênção. Eu estou buscando essa bênção, eu não consegui. Ô meu Pai, me ajuda, e Deus vai nos ajudar. O Senhor Deus, Ele é misericordioso, Ele é benigno, que tem benignidade, Ele é de bom caráter, Ele não tem maldade para conosco, nenhum de nós. Deus quer perdoar, colocar você de pé, e nem se lembrar daquilo que você fez. Ô missionário, se eu falo umas palavras dessas assim, o senhor é responsável porque eu falo. Eu não, é Miqueias que falou isso. Vamos para o livro de Miqueias, no capítulo de número 7, e se Deus me desse essas palavras para falar, eu falaria isso, seria responsável, porque Ele deu, quer ser responsável por entregar o recado. O carteiro que leva uma carta de ameaça, ele não tem nada com aquilo. Puseram no correio, ele tem que entregar na sua casa. E quando ele leva uma carta de bons pensamentos, também não tem nada com aquilo. Puseram no correio, ele está entregando. O Miqueias, o profeta, disse o seguinte: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Não tem semelhante a Deus. Ele perdoa verdadeiramente. O homem não. O homem perdoa, mas só pisar no pé dele, aquela vez, falta tudo. Aí a gente tem que pedir a Deus essa graça, quer dizer, por isso Jesus falou que nós não podemos perdoar de qualquer maneira. Está lá em Lucas 7, versículo 3, está escrito assim: se o teu irmão pecar contra ti, Lucas 17, 3, vá e repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-o. E se não arrepender, não perdoa, ele não se arrependeu. Mas missionário, eu quero perdoar. Você não pode, sem que a pessoa esteja arrependida. E ela está arrependida quando o Espírito Santo terminou o trabalho nela. Preste atenção. Vamos dizer que você tem um empregado ou teu empregador que não agiu bem com você. Aí você chega, não, você está perdoado. O Espírito Santo tem que convencer. Você tem que repreender. Você vê o que você me fez? Você segurou meu salário. Você me fez entrar numa fria, me falou o que eu não deveria ouvir. Ah, então você me perdoa, mas você vê assim, você não está arrependido. Porque o arrependimento traz um estado emocional grande. A pessoa vem e fala, você julga, você realmente está arrependido, você quer o perdão, então eu vou lhe perdoar. Vamos dizer que a história é mais longa. Tem mais? Não, não tem. Tá bom, estou te perdoando até aqui. O resto vai ficar em aberto. Porque eu não posso. Se o teu irmão pecar contra ti, vá e repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Quer dizer, o Espírito Santo vai trabalhar no coração dele. Aí você vai, não, você está perdoado, não tem problema não. Ele não está perdoado diante de Deus. Ele não se arrependeu, ele iludiu você com meia dúzia de palavras. Aí você está ficando responsável agora pela perdição dele. Olha, eu gostaria tanto que fosse o coração, que você tivesse arrependido, então eu vou lhe perdoar no que você falou. Mas se tem mais um pouquinho, problema da pessoa. Ele teve oportunidade. Tem gente que diz a Bíblia que o pecado vai ser perdoado aqui, vai ser revelado e ela vai se arrepender. Tem outros não. Eles não querem se arrepender, vai ficar para o dia da eternidade, que não vai ter mais jeito. Infelizmente, né? Aí o Miqueias diz assim: quem é, ó Deus, semelhante a ti? Não tem semelhante a ele, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. Confessou, esqueceu, perdoou. E não fica lembrando, nunca lançando em rosto. O Senhor não retém a sua ira para sempre, graças a Deus. Você perdoa, você se arrepende, pede perdão, ele perdoa e a ira dele passa. E o que mais? E por que não retém a ira para sempre? Porque
tem prazer na benignidade, na esperança bondosa, na bondade esperançosa que Ele planejou para você ser. Então você está em pecado, vem, peça perdão de Deus, deixa eu entender o que o Senhor quer de mim. Porque no plano de Deus, Ele pegou o lápis dele, no sentido assim, para a gente entender, pegou o papel dele, estendeu e desenhou você com todas as coisas boas. O pecado lhe tira da presença dele, mas se você volta, Ele então tem benignidade para você. Não tem como Ele agir diferente, porque tem prazer na benignidade. Ele não só tem benignidade, mas Ele tem prazer em olhar para você e fazer o plano que Ele planejou para você antes da fundação do mundo se realizasse. Nenhum de nós está aqui por acaso. Um dia Deus vai mostrar a gente. Todos somos produtos da mente do Senhor. Sermos preparados para a oração da fé. Você que veio precisando de uma libertação, de uma doença, de uma dor, de uma sequela, de qualquer problema na alma, creia agora que Deus vai fazer isso. O apóstolo Paulo começa essa carta dizendo o seguinte: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então ele estava, os três compondo essa carta, é tudo de Paulo, ele devia ditar, eles estavam escrevendo. Lembra, naquele tempo não tinha máquina de escrever nem computador. As letras eram desenhadas no hebraico, no grego eu não sei, mas no hebraico era da direita para a esquerda, com o maior jeitinho ali. E aí continua dizendo assim: graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa falando, eu já dei essa parte aqui no culto anterior, só falta os esclarecimentos. Começa no versículo 2, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Normalmente, eu disse no culto anterior, que nós quando vamos interceder, intercedemos para os que estão perdidos, oprimidos, e é lógico, é necessário fazer isso, mas devemos interceder também por aqueles que estão bem, para que eles fiquem melhor. A Bíblia diz, quem tem mais se lhe dará. Nós não estamos errando não. Aquela pessoa pode ser uma bênção muito maior do que é atualmente. Se nós a desprezarmos, nós estamos simplesmente quase que pondo um ponto final das operações de Deus. Devemos incentivar, essa palavra para você. Mas já recebeu muito, mas quem tem mais se lhe dará é a promessa que saiu dos lábios de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele fazia isso, fazendo menção deles nas suas orações. Aí ele começa falando assim, lembrando-nos sem cessar, isso é uma coisa que devemos fazer sempre, da obra da vossa fé. Assim um irmão, uma irmã que está indo bem, e a gente não ora por ela, às vezes também nem elogia, você está bem em Cristo, continua, nós precisamos de uma pessoa igual a você. E ela às vezes já fez tanto benefício, que orou, intercedeu, mas a gente não lembra que ela é um ser humano, que amanhã pode se esfriar, passando um problema, o inimigo cria uma situação, não entra por esse caminho não, irmão, ou irmão, não entra por esse caminho não, isso é o inimigo que não quer que você continue sendo uma bênção, continua, sem cessar e lembrar da obra da fé deles, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Duas coisas, do trabalho do amor que eles tinham e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles esperavam pacientemente diante do nosso Deus e Pai. Aí ele diz o seguinte, duas coisas que eu falei que eu quero chegar rápido. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Meu irmãozinho, não tem ninguém na obra de Deus que se converteu, que entendeu o Evangelho, que está por acaso. Foi o Senhor quem chamou a pessoa e ela atendeu e Ele elegeu. Tem uns que estão vindo agora que Ele está chamando. Aí vai entrar depois no processo da eleição dele. Ela vai entender o que é a chamada dela, ela vai se assumir e vai ser usada por Deus. Ele aqui, Paulo, foi bem claro para eles, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso Evangelho não foi somente a voz em palavras. Aí, deixa eu explicar. Às vezes em casa o marido não se converte, a esposa não se converte, há um abismo entre os dois, porque o Evangelho que a pessoa veio para a igreja e conheceu, é um Evangelho só de palavras.
também é de palavras. Mas Paulo diz, sabendo que, porque o nosso evangelho não foi somente em palavras. Paulo chegou lá não só falando do plano de Deus, falava e explicava muito bem, mas ele usava de poder, mas também em poder. Se a pessoa não vê poder, ela vê falar que o Bartimeu cego foi curado. Mas o cego de hoje não é curado. Ela veio falar que o paralítico foi colocado na Porta Formosa, todo dia era colocado para pedir esmola, um milagre incontestável foi curado. Mas cadê os paralíticos de hoje que são curados? Ela veio falar que a pessoa não falava, não ouvia, tinha uma sequela e foi curada. E foi mesmo, mas cadê as pessoas sendo curadas hoje? É preciso, para a fé da pessoa não ficar colocada só naquela teoria religiosa, mas ficar na palavra de Deus, que é viva e eficaz. A palavra de Deus não perde batalha alguma. Então, quando você entende que Deus está falando com você sobre aquela palavra, que aquela bênção é sua, você pode dizer, eu vou buscar, eu vou ser essa pessoa. Pode enfrentar uma situação de resistência do maligno, mas as portas do inferno, Jesus diz, não resistirão ao avanço da igreja, não impedirão a igreja de avançar, não farão face ao progresso da igreja, vai cair por terra. Aí a pessoa vai ver que realmente o evangelho é o poder de Deus. E que mais? E no Espírito Santo, na ministração do Espírito Santo, que ele sabe a necessidade das pessoas, e em muita certeza. Irmãos, eu vou orar, eu acho que Deus vai curar. Não! Que acha? Deus não falou que curaria? Quem pede, recebe. Eu vou orar e você crê, porque quando nós dois concordarmos, seja qualquer coisa que porventura pedirmos, disse Jesus que ele fará a obra. Então ele vai fazer a obra. E se não fizer hoje, você ainda está fraco, você volta, amanhã volta, depois da manhã volta, semana que vem, e Deus então vai fazendo a obra até que você recebe a bênção. Não, mas acho que Deus já fez bastante. Não fez, você ainda está puxando da perna. Eu tinha muleta agora, mas está bom assim. Não está bom coisa nenhuma. Ele quer curar tudo. A sua mente tem que ser limpa. O seu coração tem que ser puro, você tem que ser uma pessoa que opera na presença de Deus. Então tem que pregar com muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Paulo sabia que se ele amasse o pessoal de Tessalônica, ele tinha que chegar lá no amor de Deus, com firmeza, falar a verdade, insistir, e as pessoas eram curadas. Num certo lugar ele estava pregando, tinha um homem que era leso dos pés, nunca tinha andado, nasceu aleijado, era homem, passou a infância, passou a juventude, agora a idade adulta, e continuava aquele coitado lá, se arrastando pelo chão, quando deveria estar em pé. O Paulo nem colocou a mão nele. O Paulo estava pregando com tanta certeza que ele olhou e viu que ele tinha fé para ser curado, gritou, levanta-te direito sobre os seus pés. O homem deu um salto, já bateu em pé e começou a andar, a ponto das pessoas que eram de religiões idólatras e feiticeiras chegarem e querer adorarem ele, dizendo, esse aqui é Mercúrio, esse é Júpiter, dois deuses que eles tinham no panteão dele lá, e eles desceram até que fizeram um milagre. Paulo, não faça isso, nós somos homens iguais a você. A nossa pregação tem que surpreender, porque só assim as pessoas se libertam. Se não ficar comparando uma coisa com, não, mas também fala lá isso, às vezes acontece, não acontece, porque tem a lei da probabilidade. Você pensa em 10 coisas passíveis de acontecer, uma delas, ou duas, ou três, até 5 ou mais, acontecem. Esses falsos profetas, no final do ano, olha, o ano que vem vai ter um incêndio de grandes proporções, vai ter um acidente aéreo, são coisas passíveis de acontecer, um estadista vai morrer no cargo dele, e fala 10 coisas, aí acontece, está vendo, eu falei. Aí diz assim, ele é profeta, não é não. Se ele falou 10 na Bíblia, se o profeta profetizasse 10, ou 100, ou 1000, e uma não acontecesse, o profeta era apedrejado. Ele não era de Deus, que Deus não tem erro nenhum. Se ele fala por Deus, mas tem que ser firme para a pessoa ser curada. Aí o Paulo fala aqui no versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo. Estava a tribulação grande, não pode pregar, nós não vamos deixar. Ele foi a Tessalônica, pregou naquela tribulação, na tribulação receber a palavra, mas com a alegria do Espírito Santo. O pregador tem que estar cheio do Espírito Santo para a pessoa que recebe entender.
essa palavra muda a minha vida, eu vou mudar com essa. São Francisco de Assis dizia lá no tempo dele, que o verdadeiro teste do homem de Deus não é que a sua audiência sai dizendo, oh, que sermão bonito, hein? Esse homem sabe das coisas. Não, que ele sai dizendo assim, eu vou fazer alguma coisa. Se mexeu comigo, eu vou sair da miséria, vou sair do pecado, vou sair da doença, vou deixar de ser uma pessoa má, eu vou buscar Deus e vou encontrar. Aí o pregador acertou, encheiou. Então Paulo disse, vou parar por aqui, ele diz assim, mas vós foste feitos nossos imitadores do Senhor. Nós precisamos de ensinar o povo para fazer igual a gente. Se é que nós aprendemos de Jesus, que é a mesma coisa, nosso e do Senhor, porque isso que Jesus fazia. E lá em João 13:15 ele disse, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Não tem uma obra que Jesus fez aqui no dia que ele pregava, ensinava, que eu e você não podemos fazer. Ao contrário, se nos consagrarmos a Deus, Deus há de nos usar e a vitória será nossa. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Pai, o recado está entregue, agora nós vamos orar pelo povo. E eu quero esse povo, ó Deus, a cada vez que vem aqui, melhorando, Pai. Essas pessoas precisam entender que o reino de Deus não é uma propaganda falsa, fictícia, como algumas pessoas fazem de alguns produtos. Não, o reino de Deus é o Senhor em ação. O reino de Deus é Deus fazendo maravilhas. O reino de Deus aqui, o Evangelho, a boa notícia desse reino, há de fazer os oprimidos libertos, os falidos prósperos. Oh meu Deus, eu quero que o Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus. E você diz amém. Deixa eu fazer uma oração agora para você que precisa, veio aqui para se livrar de uma dor, de uma necessidade. Missionário, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu estou com uma dor, eu estou com um mal-estar e agora Deus pode, Deus quer curar você. Amém? Você veio para receber oração? Fica de pé que eu vou orar por você agora. Tem 10 segundos, não ficou que você está sem fé. E sem fé, fica sentado a vida toda aí. Você vai fazer o nome daqueles que não recebem. Meu irmãozinho, olha para mim aqui. Todos nós temos direito. A bênção não é para mim, nem para uma outra pessoa especial. A bênção é para todo mundo. Não há uma pessoa que Deus não queira abençoar. Seu problema pode ser o pior, no mínimo, Deus pode começar a sua recuperação. Curva a cabeça e feche os olhos agora. E creia. Quando eu terminar, não se sente, espere Deus terminar a obra. E quando você constatar que ficou curado, você levanta a mão e conta a verdade. Pai, eu estou chegando agora em Tua presença. E eu trago todas essas pessoas que estão aqui na igreja, que estão em casa, no trabalho, onde estiverem, e que estão ligadas comigo aqui agora. E Pai, eu estou orando nesse momento para quem tem qualquer tipo de dor no corpo ou na alma, chateação, aborrecimento, mágoa, gente, ó Deus, que está desorientada para essa pessoa ser liberta. Pai, essa que tem uma sequela, não caminha bem, não levanta os braços, ou até a mente está com dificuldade de lembrar das coisas, pois Pai, agora desça com o Teu poder, eu te peço e cura para essas pessoas. Eu vou usar a autoridade que Tu me tens concedido, e como ministro do Evangelho eu paraliso toda a ação do inimigo na vida dessas pessoas. E eu digo a você, espírito maligno, que está fazendo uma obra de destruição, de sofrimento, de confusão na vida dessa pessoa, você está amarrado e você está ordenado agora. Saia desta pessoa para nunca mais voltar. Eu estou ordenando agora, tanto a que está aqui quanto a que está em casa, em qualquer lugar. Em nome de Jesus, sai desta vida. E você diz, obrigado, Jesus. Eu creio, Senhor. Fala, obrigado.
Agora abre os olhos e olhe para cá, vê se você enxerga melhor agora. Você não podia abrir e fechar a mão, abre e fecha, não podia torcer. O que você não podia fazer? Não podia pôr o braço nas costas, coloca. O que você não podia fazer, afinal de contas? Faça agora em nome de Jesus. Procurador, missionário, o meu mal saiu, eu estava sem poder respirar bem. E agora eu estou respirando bem, glória a Deus por isso. Estava com uma dor, saiu. Quem é que o mal já saiu? Levanta a mão assim para o céu em nome de Jesus, para poder dizer obrigado, Jesus, e Deus já está operando. Não tenha vergonha, o que Deus fez é a coisa mais decorosa que tem, é contar para as pessoas em nome de Jesus. Lá na galeria, o que foi que aconteceu aí? Estava num estresse bem tenso e depois da oração eu me libertei. Fiquei glória bem a Deus, amém. Agora. Essa bandeira branca, o que foi, amigo? É mal espiritual, mal na alma, mágoa, muitas coisas, confusão. Foi tudo embora coisas, agora? Graças a Deus. Obrigado, Jesus. E você, amigo? Depois que eu entrei aqui na igreja hoje, estou com um problema na perna e graças a Deus sumiu. Que problema é que era, amigo? Trombose nas pernas. Trombose. Está sentindo bem agora? Agora estou, graças a Deus. Glória a Deus. Você o que, irmã? É um estresse missionário, agora sumiu. Glória a Deus. E você? Costela. Mas faz 15 dias que eu machuquei minha costela. Misericórdia. Mas agora passou. Misericórdia está fazendo muito. Nossa, não posso dormir. Se eu sento para levantar. Olha, Deus que me perdoe. Misericórdia, que sofrimento. Pois é, sofrimento. A senhora apertou, não está doendo? Não. Isso chama libertação, irmão. Nossa, Isso aqui é maravilha. Glória a Deus. Podia você ter quebrado alguma Tava coisa sofrendo aí. muito, missionário. Olha, coisa, misericórdia. Ela alcançou. Você, irmã? Missionário, eu estava já uma semana com meu pé inchando e doendo muito a palma do pé. E o meu dedinho estava adormecido. Aí o senhor falou para mexer o pé. E agora eu não estou sentindo mais. É dia de libertação, pessoal. Eu lembro que eu falei isso. Deus faz coisa grande. Lá na galeria. Estava sentindo muita dor na bexiga e na oração Jesus me curou. Que coisa linda. Podem sentar agora, depois nós vamos fazer outra oração em nome de Jesus e Ele vai operar mais. Vamos agora à novela da vida real, por favor. Desde que eu era criança, eu sofri muito com depressão. E eu imaginava que era normal tudo isso, que essa tristeza que ela trazia com ela, pela vida que a gente levava, era uma vida pobre, né? Depois ela casou, eu percebia que ela não ficava em casa com o marido, ela ia para casa dos meus pais, o pai colocava um colchãozinho no chão, ela ficava deitada naquele colchão, ela não se movia, assim, tinha uma dificuldade para andar, os braços para movimentar. Eu tinha dores terríveis no corpo o tempo todo. Eu chegava a tomar 6 comprimidos e as dores não aliviavam. Daisy sente dores terríveis 24 horas por dia, o que a impossibilita de trabalhar fora e até mesmo de realizar as tarefas do lar. A minha mãe praticamente não fazia nada em casa. As funções do meu corpo já estavam todas comprometidas. Chegou um ponto assim que eu não conseguia mais comer. E eu comecei a ficar igual ela. Pegava minha boneca, eu ficava no meio da rua, tendo pensamentos depressivos, tipo, que um carro ia vir e me atropelar e que eu ia para um lugar melhor. E a minha mãe era assim, a minha família era, tipo, tinha muita gente depressiva. No início de 2007, Daisy conhece o Show da Fé, cria forças e procura a Igreja da Graça. Comprei uma Bíblia, comecei a assistir os cultos, comecei a aprender a palavra. Eu aprendi a orar, eu não sabia orar. Eu aprendi que a gente tem que determinar. Então, quando eu recebi Jesus, eu comecei a sentir força nas pernas. Aos poucos eu percebi assim que todo o meu organismo foi voltando, foi se restabelecendo. Coisas que ela não fazia, ela começou a fazer. Ela já saía sozinha. Então, ela abriu as portas para Jesus. A gente começou a ver a mudança. Ela tomava muito medicamento. E, de repente, ela abandonou todos os medicamentos. Quando eu cheguei no médico, ele falou assim, você não poderia ter feito isso. Mas, mediante o que você está me relatando, ele falou assim, eu vou fazer uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer. Ele falou assim, eu vou te dar alta. Aí eu vi o que Jesus fez na minha vida e eu queria que ele fizesse isso com outras pessoas. Eu pedi a Deus que ele me desse condições financeiras para que eu pudesse ajudar o patrocinador. Eu lembro que quando ela sentiu no coração de patrocinar, ela não trabalhava ainda. E ela
ela tinha aquele sonho de patrocinar e ela comentava com a gente. E daí, de repente, ela começou a patrocinar, mas com valor bem pouco. E eu comecei a profetizar que em nome de Jesus eu ia ter condições. Até que chegou o dia que Deus me trouxe um bom emprego. Eu fiz um concurso público, eu sou estatutária e de lá para cá eu continuo patrocinando com muita alegria e através disso Deus tem feito muitas obras na minha parte financeira e em toda a minha vida. E através disso eu fui completamente liberta. Eu consegui tirar a carteira de motorista, hoje eu dirijo, hoje eu vou para onde eu quero, eu não tenho mais fraqueza nas pernas. Ela não tem mais dor. No ambiente em que trabalha, Deise é conhecida pela alegria que possui em abundância. A Deise trabalha comigo na escola, ela transmite a alegria que vem de Deus. Porque na presença do Senhor há sempre abundância de alegria e ela está sempre na presença do Senhor. Hoje eu não tenho mais problemas de depressão nem nada. E hoje todo mundo na nossa família já tem fé e todo mundo já tem uma vida muito melhor. Não tem mais pessoas cheias de doença, depressão. Então faz 11 anos que eu estou liberta da depressão e de outros problemas que eu tinha, problemas emocionais. E hoje eu sou muito feliz com Jesus. Então Jesus modificou tudo. Coisa linda, né, pessoal? É a mudança que Jesus faz. E olha, irmão, eu que me converti há 64 anos, vi o Brasil 1% crescer, já estamos a 35%. Agora vamos fazer a oração da fé. Primeiro vou orar quem está em casa. Pai, eu venho orar por essa pessoa que está em casa precisando da tua ajuda. Eu uno meu coração com o dela, repreendo todo o mal e oro também por ela que está lá gritando de dor no estômago. Deus, parece que tem uma ferida dentro do estômago onde eu coloquei a mão agora. Pai, envia lá naquela vida o teu poder e queima esse mal, destrua e qualquer outro mal eu digo que saia em nome de Jesus.